Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo muito bem, obrigada. Estou de volta com mais um Radar TD, que é aquele momento da semana em que eu venho compartilhar com você algumas notícias, alguns fatos interessantes que eu vi por aí e achei que seria interessante para você. E na edição de hoje eu vou te confessar uma coisa. Hoje está muito assim, sabe, jornal hoje. Não está acontecendo muita coisa interessante, tem muitas novidades no mundo. Não sei se vocês estão com essa mesma sensação. Mas ainda assim, eu separei 4 notícias, 4 fatos, quatro matérias interessantes, ou minimamente interessantes. Você vai me dizer. Depois você comenta aqui no chat para ver o que você achou, né? Pra você me contar o que você achou, tá? Então vamos lá. Então deixa eu já compartilhar minha tela com você e começar por uma coisa que é assunto forte no LinkedIn, que é aqui, fim do home office. Microsoft anuncia encerramento de modelo 100% remoto. Veja que não é uma notícia muito nova, do comecinho do mês, já tem aí 20 dias, né? Mas uma coisa que eu achei interessante, claro, né, já se falou bastante essa questão de fim de home office e tudo mais, mas que Richard não me ouça. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui, sinceramente, para falar para vocês, foi a forma como esse jornalista escreveu a matéria. Eu queria aumentar aqui para você ver melhor. Vamos ver se eu vou conseguir. Acho que foi. Muitos anúncios, né, na página, gente, coisa chata. Mas olha só, o que eu achei muito interessante, ele traz aqui, né, a Microsoft anunciou, papapá. E aí ele fala que assim, ó, os dados são claros, quando as pessoas trabalham juntas, pessoalmente, com mais frequência, elas prosperam. Escreveu a empresa, já começa ruim a escrita aqui, né? Me desculpe aqui o jornalista. Porque a empresa não fala, né? Alguém da empresa que falou. Então, aí ele continua. O texto também traz um relato pessoal de Coleman, de como eram os escritórios da empresa na década de 90. E aí eu não sei se você tem a mesma sensação que eu vou depois deixar o link para você ler aqui embaixo a reportagem completa, enfim, e tirar as suas próprias conclusões. Mas me parece que o jornalista aqui, deixa eu ver o nome dele, o Marcelo Fischer, ele está dando uma pequena cutucada, não é mesmo? Porque ele traz essa questão aqui, né, ou foi o anúncio né, da Microsoft que estava muito mal escrito. Porque dá oportunidade para ele dar essa cutucada, ó, tá falando que vai voltar para o presencial como era nos anos 90. Como faziam os incas e os maias, não é mesmo? E aí, na sequência, ele traz um recorte que fala o seguinte: a pandemia remodelou tudo. Nos forçou a pensar diferente sobre o trabalho, de nos conectarmos como nunca antes. Obrigado, Microsoft Teams. E nos lembrou do valor de estarmos juntos. E aí você percebe, né, que de fato parece que esse texto da Microsoft foi escrito de uma forma estranha. Se de fato aqui o Sr. Fischer tirou, né, essas aspas tudo direitinho. Porque ele fala de voltar para o presencial, mas compara com o escritório dos anos 90, onde não havia home office, né? E, enfim, né, todas as questões que levaram efetivamente ao home office. E aí depois agradece o Microsoft Teams, que bombou, né, durante o home office, né, esse período em que nós ficamos de home office obrigatoriamente, enfim. E aí, como se não bastasse a sessão cutucada, ele vem e começa aqui, né, traz aqui uma chamada, né, olha, de acordo com a nota, os funcionários não precisam se preocupar em tomar alguma ação. Serão contatados para elucidação sobre os próximos passos. Mais demissões? Ou seja, quais serão os próximos passos? Mais demissões? Gente, esse cara aqui, eu não sei, desculpa, parece o Léo Dias, né, escrevendo. Depois de algumas rodadas de demissão, tal, mas é importante ressaltar que essa atualização não visa reduzir o número de funcionários,
Tá bom, então ele fez a chamada aqui, né? Colocou aqui um tamanho maior, né? Para destacar a informação. Deu uma acalmada, mas na sequência, no próximo parágrafo já. Neste ano, a Microsoft cortou aproximadamente 15 mil pessoas do quadro de colaboradores, equivalente a 4% do total. Só em junho foram mais de 9 mil funcionários desligados. E aí ele encerra. Gente, a gente precisa tomar cuidado, nós que trabalhamos com a escrita, quando você recebe um conteúdo e você reescreve aquele conteúdo para facilitar o entendimento, enfim, né, qual é o objetivo aí do teu treinamento, a gente precisa tomar cuidado de deixar os nossos vieses de lado, as nossas crenças, as nossas opiniões, não é? Não é a minha opinião que eu estou dando a partir do conteúdo do cliente. É o conteúdo do cliente que precisa ser trabalhado. Então, me pareceu aqui que uma escrita um pouco tendenciosa. A gente precisa tomar cuidado com isso, tá bom? Por isso que eu trouxe essa notícia, porque a notícia em si, né, já é notícia velha. E por falar em Microsoft, tem uma aqui do Bill Gates. Eu achei interessante também. Bill Gates tem um truque simples para inovar. Faça 2 perguntas. O Jefferson Cavalcante nos traz essa informação. E aí eu venho aqui direto. Quais são essas 2 perguntas, né? Quem já lidou bem com esse problema? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: e o que podemos aprender com essa experiência? E aí é bem interessante isso, porque, né, tem a ver aqui com benchmarking inteligente, não cópia cega. E aí ele fala assim, ó, o objetivo não é copiar processos, e sim importar princípios, sequência, cadência, visibilidade do trabalho, padrões claros e feedback rápido. Ele tem uma explicação aqui com relação à criatividade e tal, mas o que eu quero dizer para você? Seguindo esse princípio aqui, deixa eu ver se ele tinha um exemplo aqui ou eu que inventei na minha cabeça. Vamos supor, você tem um problema aí na tua empresa, você precisa fazer um treinamento ou definir um processo, ou ajudar uma área cliente a definir um processo, porque às vezes isso acontece, né? O cliente vem com uma demanda de treinamento e aí você percebe que não é treinamento que ele precisa, é definir o processo. E dependendo do tamanho da tua empresa, talvez você seja a pessoa que vai ajudar esse cliente interno a definir o processo dele, né? Inclusive lá no programa PPR, eu tenho um conteúdo lá, um passo a passo, justamente para ajudar isso, nesse sentido. Definir processo, capturar o conteúdo, né, do especialista e tudo mais. E aí, por que é interessante esse ponto aqui, essas perguntas do Bill Gates, esse benchmarking diferente, né? Que não se trata de, eu tenho um problema aqui para implementar um processo interessante de fila. Eu trabalho, sei lá, num supermercado, por exemplo, e preciso organizar a fila, estabelecer um padrão, um processo para a minha fila, para que, enfim, né, os clientes não fiquem esperando muito, para que não baixe o nível de satisfação, para que tudo corra da melhor forma possível. Maravilha. Tá aí, qual é a primeira coisa que a pessoa pensa? Preciso conversar com outro mercado para ver como é que eles fazem lá. Como é que eles resolveram esse problema. E aí você tem uma questão, que muitas vezes o concorrente não vai querer abrir a estratégia dele para você, né? Ou ainda correr o risco do cara te dar um perdido, né? Não, faz desse jeito aqui, ó, a gente faz assim, e te dá uma estratégia errada. Enfim, tem gente. Mas a forma como o Bill Gates está trazendo essa questão é assim, qual outro lugar que não o mercado tem o mesmo problema que eu, ou seja, também precisa lidar com filas e lida bem, e resolveu essa questão. O que eles fizeram? Então ele poderia ir, por exemplo, essa pessoa que trabalha no supermercado, conversar com alguém de hospital, que também tem ali a fila, a triagem e tudo mais, ou com um banco,
que também tem a questão de fila, percebe? E ele vai colher informações nesse outro lugar. E aí, por meio de analogias, vai extrair um conhecimento ali, perceber um padrão, perceber uma boa prática, né? Como ele fala aqui, uma sequência, uma cadência, um padrão claro e um feedback rápido e aplicar isso. Entender? Não copiar o processo, mas importar o princípio. Entender o princípio dessa outra instituição que não tem nada a ver, né? É um outro tipo de trabalho com seus desafios particulares e entender então como é que essa outra instituição processa esse problema, como que ela chegou a uma solução, qual foi a solução implementada, quais resultados tiveram a partir dali e, entendendo esses princípios, aí sim eu desenho o meu processo dentro do meu mercado. Percebe? Então essa é uma tática bem interessante para a gente fazer, para orientar muitas vezes os nossos clientes ou mesmo fazer um benchmarking aí para a tua área de treinamento, né? Só precisa conversar com a área de treinamento de uma empresa que tem o mesmo segmento de negócio que o teu. Vai para buscar outros desafios até maiores. Como que essa pessoa resolveu? Será que a gente está preparado também para resolver um problema análogo? Né? Então, é interessante, tá? Muito bem, então aprendemos aí com Bill Gates. Né? Então, são duas perguntas. Quem já lidou bem com esse problema e o que podemos aprender com essa experiência? Muito bem! Terceira notícia. Assim, nem chega a ser uma notícia, né? Mark Zuckerberg processa Mark Zuckerberg. Que situação, não é mesmo? Um advogado de Indiana acusa a Meta de desativar repetidamente sua página no Facebook, alegando confusão com o CEO homônimo, ou seja, o cara tem o mesmo nome, né? É um homônimo aí do Mark Zuckerberg. E aí toda vez que ele cria a página dele no Facebook, o Facebook entende, né? O Meta entende que é alguém querendo se passar pelo Mark Zuckerberg e vai lá e ataca. Isso me lembra uma situação que eu já vi, vou contar aqui uma fofoca, na falta de notícia vamos contar uma fofoca. Uma vez, pesquisando por outras empresas de treinamento, de design instrucional e tudo mais, eu acho que eu não posso contar essa história aqui. Eu não posso contar essa história. Eu sei que é muito feio começar e não terminar. Mas é melhor eu não contar essa história aqui. Bom, quem tá no PPR já sabe que eu já contei por lá, mas eu não vou poder contar por aqui, vou ficar devendo essa. Tá bom? Vou dar uma de João Kleber. Para. Vamos direto para a última notícia. Não é exatamente uma notícia, mas uma referência para você. Vocês já acessaram a página de Doodles do Google? Recomendo fortemente. Outro dia a gente estava falando aqui sobre criatividade, sobre repertório, lembram disso? E que está aqui um excelente repertório, ou melhor, um excelente repositório para você alimentar o teu repertório e trazer aí ideias novas e tudo mais, né? Você pode ir escolhendo aqui, pode ir navegando e tudo mais, mas você vê, ó, depois você vem aqui ao acaso, não vai fazer nada. Então você vem aqui, deixa ele rodando aqui, que os doodles são, quando você abre o Google, ele vai ter ali, né, um formato de Google, e você vai ver que ele está comemorando alguma coisa. Então, por exemplo, vamos clicar aqui nos holidays. Então ele vai te mostrar aqui os mais recentes, e você pode escolher a data, o estilo, o formato, cores, enfim, dos últimos doodles, né? Mas como eu escolhi aqui de holiday, então ele veio para essa página aqui de holiday, de feriados, né? Então, olha só, então quando ele foi falar, deixa eu colocar em português para facilitar a nossa vida aqui. Espero que não demore. Vamos lá. Então, ó, Copa do Mundo de Cricket feminino. Eu nem sabia que tinha, mas olha que bonitinho que ficou o doodle dele, né? Dessa comemoração.
Aqui, Dia da Independência da Armênia. Alguns a gente não vê aqui, tá? Porque, obviamente, esse aqui apareceu lá nos sites da Armênia, né? Tá? Então, nem sempre aparece por aqui. Essa aqui foi uma nostalgia, né? Quem viu aí no último dia 27 de setembro, o 27º aniversário do Google, quando as letras eram assim. Era outra fonte, né? Mas bem cringe, assim. Aprendendo sobre fotossíntese. Não sei porquê, isso foi tema de Doodle, mas foi. E olha que legal que ficou. Então, acho que às vezes você pode vir dar uma olhada aqui para ter algumas ideias. Falar, poxa, como é que eu poderia abordar isso? Como é que eu poderia trazer um elemento animado para o meu treinamento? Sabe? Ou simplesmente olhar e admirar e falar, pô, que legal isso aqui, ó. Aprendendo equação quadrática. Não faço ideia do que seja uma equação quadrática. Mas olha que bonitinho que ficou esse doodle aqui com o G batendo essa bola que vai, o E devolve. Entendeu? Olha que legal. Olha esse aqui. Dia do respeito aos idosos. Ah, gente, ficou muito fofinho. Não ficou? Vocês estão vendo direitinho? Deixa eu ver se eu clicar aqui se ele vai ficar maior. Pra vocês verem, ó. Não ficou uma graça? Dia do respeito aos idosos. No Japão. Que interessante. Aí você pode ir pesquisando que ele vai trazer outras informações, tá? Não é bacana? Então eu acho que é legal para você alimentar a tua mente de outras ideias, de outras possibilidades. Ah, Sônia, mas eu não trabalho com equação quadrática nos meus treinamentos. Não tem problema. Você vai deixando, arquivando ideias, né, ou referências legais, que numa hora que você precisar de uma ideia diferente, de uma sacada diferente, tal, você vai ter a ideia, às vezes você nem lembra da onde que você viu. Mas aí você lembra e fala, sabe, a ideia vem. E aí é aquele momento que você fala, nossa, como essa pessoa é criativa. Ela pensa fora da caixa. Claro, porque ela foi alimentando, né, essas referências, entende? Então, frequentemente eu dou uma olhada aqui. Olha que bonito esse, Independência da Indonésia. Olha que lindo. Não é lindo? Imagina você faz... essa é uma referência de ilustração muito legal. Você poderia trabalhar para a abertura de um curso, colocando o nome do curso aqui atrás. Você vê que o Google está presente aqui, mas está incorporado na imagem, né? Eu acho isso muito legal, gente. Não sei se é piração da minha cabeça, mas eu acho muito interessante, assim. Então, acho que é bem legal. Dá uma olhada. Ai, olha esse aqui, da Independência da Índia. Olha que lindo. É lindo. Imagina um curso assim, trabalhando com todas essas cores e tal. Eu tenho uma mentorada no programa PPR, que ela trabalha com países de língua portuguesa na África. Então, sempre que ela desenvolve um treinamento, ela traz elementos daquela cultura para dentro do curso. E foi isso que aconteceu aqui, ó. Então, imagina só que legal. Não é lindo? Então, assim, acho que vale a pena você visitar com alguma regularidade e de vez em quando dar uma olhadinha para alimentar a tua criatividade. Tá bom? Não trouxe notícias hoje, mas espero ter te ajudado, trazido algum insight para você que tenha alimentado a tua criatividade e que isso dê frutos logo mais adiante nos seus próximos projetos. Combinado? Um beijo, fico por aqui. Tchau, tchau.